Bem, bom dia. Bom dia a todos os presentes, melhor. Eu gostaria aqui, inicialmente, de cumprimentar o excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que muito nos honra com sua presença. O Supremo Tribunal Federal, uma instituição, como todos sabem, criada pela genialidade de Rui Barbosa, inspirada na Suprema Corte norte-americana, é uma pedra fundamental do Estado de Direito e da democracia, a qual rendo minhas homenagens à pessoa do ministro. O ministro Dias Toffoli é também presidente do Conselho Nacional de Justiça, que tem um papel fundamental na administração da justiça. Recentemente, o ministro declarou que a justiça, em especial o CNJ, deve se envolver mais na incrementação da qualidade das políticas penitenciárias e da segurança pública. Eu quero dizer desde logo, ministro, que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública pretende ser um parceiro nessas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça. Esperamos aqui manter uma relação de cooperação para a construção de um futuro melhor nessa área. Cumprimento os presidentes das Cortes Superiores aqui presentes. Muito me honra também a presença de Vossas Excelências, demais magistrados aqui presentes. Gostaria de cumprimentar especialmente também os colegas ministros que nos acompanharão nesse desafio do novo governo, estendendo também a esse compromisso aos ministros que estão passando o cargo. Gostaria aqui de um cumprimento muito especial aos comandantes das Forças Armadas. Eu compartilho do mesmo sentimento do ministro Raul Jungmann, o meu apreço às Forças Armadas. Acredito que as Forças Armadas brasileiras de excelente qualidade e têm ainda prestado um papel de fiador da estabilidade juntamente com o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos no país. Tomo a liberdade de cumprimentar a todos na pessoa do amigo comandante Vilas Boas aqui presente. Gostaria aqui de uma congratulação igualmente especial à minha equipe, pessoas dignas e competentes que aceitaram o desafio de vir comigo às enormes responsabilidades do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Não se faz um bom trabalho, isso todos sabem, sem uma boa equipe. E posso dizer aos senhores e senhoras que os selecionei em vista do seu histórico profissional de competência, independência e bravura. E dos senhores e senhoras, por isso, espero também somente o melhor e a máxima dedicação. Um cumprimento igualmente especial aos ministros que me antecederam, Raul Jungmann, Torquato Jardim. Vossas Excelências dignificaram os cargos durante sua gestão e é uma honra sucedê-los. Igualmente, deixo bem claro que o que foi feito, o legado das gestões de Vossas Excelências, das gestões anteriores, de forma nenhuma está sendo abandonado, apenas pretendemos dar a continuidade e fazer tudo o que for possível para melhorar o serviço público cada vez mais, que é essa aspiração da sociedade brasileira. O Ministério da Segurança Pública, ele, na verdade, não se vai, ele permanece apenas com uma outra roupagem. O extraordinário eu vou deixar realmente. Estendo também esse cumprimento às respectivas equipes dos ministros e aos valorosos servidores da Justiça e da Segurança Pública, com o qual, na continuidade, dividirei sonhos, mas também desafios. Cumprimento todas as demais autoridades, senhoras e senhores aqui presentes, na pessoa dos demais nominados. Quero explicar aqui em rápidas palavras porque eu aceitei o convite do nosso presidente, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, deixando 22 anos de magistratura e uma relativamente confortável carreira, pelo menos nos aspectos de vencimentos e aposentadoria. Os outros aspectos não tão confortável. Ontem mesmo, verifiquei que o Brasil, apesar da Operação Lava Jato e dos enormes esforços aqui e ali contra a corrupção, permanece em uma posição relativamente ruim
nos índices de percepção quanto à existência de corrupção nos rankings anuais da Transparência Internacional. Entre 180 países, o Brasil ocupa a 96ª posição. Rigorosamente, a pontuação obtida pelo país, 37 em 100 pontos possíveis, caiu desde 2014, quando do início da Operação Lava Jato. Talvez os esforços judiciais, ao revelarem a magnitude da corrupção entre nós, tenham contribuído, paradoxalmente, para elevar a percepção da corrupção. Ao invés desses esforços, eles terem chamado a atenção para o quanto nós temos, não só a instituição judiciária, mas todas as instituições em volta da justiça criminal, e igualmente a sociedade, o quanto nós temos dedicado a superá-la. Isso, para mim, ilustra uma verdade reconhecida e que já repeti várias vezes. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem riscos de punição para os criminosos. Mas elas não são suficientes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Há um outro grande desafio, o crime organizado. Grupos criminosos organizados, alguns que dominam nossas prisões, estão cada vez mais poderosos. É preciso enfrentá-los com leis mais eficazes, com inteligência e operações coordenadas entre as diversas agências policiais, federais e estaduais. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. Assim se leva ao enfraquecimento e ao desmantelamento delas. Não é uma tarefa impossível. Nos Estados Unidos, as famílias mafiosas, outrora superpoderosas, foram desmanteladas pelo FBI e pelo Departamento de Justiça a partir da década de 80. Na Itália, a aura de invencibilidade da Cosa Nostra siciliana foi quebrada graças aos esforços conjuntos da polícia, Ministério Público e de magistrados, entre eles os juízes heróis Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. O crime violento também aterroriza a população brasileira. As elevadas taxas de homicídio, já mencionadas pelo ministro Raul Jungmann, constituem o pior exemplo. Mas os índices de roubos armados, estupros e de crimes violentos em geral geram uma atmosfera de insegurança que deve ser combatida com estratégia, inteligência e políticas públicas eficazes. Essas elevadas taxas de criminalidade, seja do crime de corrupção, seja do crime organizado, seja do crime violento, prejudicam o ambiente de negócios e o desenvolvimento. Pior do que isso, geram desconfiança e o medo, afetando a credibilidade das instituições e, em certo nível, a própria qualidade da democracia e da vida cotidiana. Não há uma resposta ou uma tarefa fácil aqui, mas o compromisso do Ministério é, com todos os esforços e dedicação possível do ministro, dos secretários, dos dirigentes, dos servidores dos ministérios e de todos órgãos e departamentos vinculados a eles, iniciar um ciclo virtuoso de diminuição de todos esses crimes, prosseguindo no legado das gestões anteriores. Tudo isso dentro de um ambiente de respeito às instituições e ao Estado de Direito. Tudo isso com uma esperada parceria com os estados e municípios, em especial com suas forças policiais, Polícia Militar e Polícia Civil.
Os planos ainda estão em elaboração e não caberia aqui detalhá-los. Mas, alguns exemplos. Pretendo que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, utilizando sabiamente o Sistema Único de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública, um legado da gestão do ministro Raul Jungmann, atue não só com investimentos para auxiliar as polícias estaduais e distrital, mas também para padronizar procedimentos, gestão e estrutura, respeitadas, obviamente, as autonomias locais. Deve ter um papel equivalente ao da intervenção federal no Rio de Janeiro, e que reestruturou a segurança pública naquele estado. Aqui, evidentemente, substituindo intervenção por cooperação. Pretendo que o Departamento Penitenciário Nacional incremente a qualidade das penitenciárias federais para o absoluto controle das comunicações das lideranças de organizações criminosas com o mundo exterior. Pretendo ainda que ele destrave os investimentos nas estruturas prisionais dos estados e do Distrito Federal, que está elaborando e deixando à disposição deles projetos e modelos de penitenciárias, evitando que os recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional Penitenciário fiquem imobilizados por falta de projetos e execução, como infelizmente ocorre. Precisamos, com investimentos e inteligência, recuperar o controle do Estado sobre as prisões brasileiras. Pretendo que o Banco Nacional de Perfis Genéticos, um instrumento de vanguarda para a elucidação de crimes, especialmente crimes violentos, e igualmente um inibidor da reincidência criminosa, deixe de ser apenas uma miragem legal. Ao cabo de 4 anos, nosso compromisso é de que sejam inseridos no banco o perfil genético de todos os condenados por crimes dolosos no Brasil. Ou, se não conseguirmos a alteração pretendida na lei para tanto, de todos os condenados por crimes dolosos praticados com grave violência à pessoa. Respeitosamente, quero contar para esse projeto com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que já há um projeto de parceria entre o CNJ e o Ministério da Justiça em andamento para a colheita de dados biométricos dos presos. Pretendo também que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, aprofunde a cooperação jurídica internacional para que o refúgio do criminoso no exterior seja uma alternativa cada vez mais arriscada. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto de seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Pretendo que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e todos os demais órgãos de controle e inteligência, entre eles o COAF, possam agir com os recursos e as liberdades necessárias. Não cabe ao ministro interferir nessa liberdade. Ao contrário, deve provê-los com os meios necessários para o desenvolvimento de suas tarefas. Nessa linha, aliás, um dos imediatos compromissos, não meu, mas que me foi apresentado pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, será o de reestruturar e fortalecer as diversas forças-tarefas e equipes policiais encarregadas de investigar a grande corrupção, seja nos inquéritos em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro, seja nas investigações perante as Cortes Superiores de Brasília. Tem o direito de que os recursos dos cofres públicos sejam destinados ao bem-estar geral e não ao enriquecimento ilícito dos poderosos. É preciso estabelecer e manter a confiança. Essa é a palavra-chave da boa administração pública. Confiança. O cidadão tem o direito de viver um ambiente no qual tenha presente que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e o próprio governo podem não acertar sempre, mas sempre farão o melhor com a pretensão de fazer a coisa certa
e de manter a confiança do cidadão. Um governo no qual ele possa confiar, que buscará fazer a coisa certa diante dos vários problemas que se apresentarão. Fazer a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo, será o nosso lema e estará sempre presente em nossas mentes. Finalizando, os desafios são grandes, mas eu e minha equipe, e talvez possa dizer aqui que todos nós brasileiros temos uma esperança infinita de que eles podem ser resolvidos com vontade, dedicação e respeito a todos. Muito obrigado por sua atenção. Mãos à obra.